Repete comigo, arrebatamento. Jesus vem como ladrão. É muito ruim essa palavra, mas a Bíblia falou. Ele não é ladrão, ele vem como ladrão. Por que como ladrão? Por alguns motivos, vamos lá. O ladrão, ele avisa para entrar em casa. Não avisa. Procura um momento de descuido. Segundo, ele entra na tua casa e tudo que é porcaria ele leva. Só leva coisas boas. Acho que não caiu a ficha. Se Jesus vem como ladrão, primeiro, ele não vai avisar. Vai vir num momento de descuido e vem buscar só o que é bom. Mateus 24. Oh, aleluia. Deus foi tão bom que nem a chuva não veio hoje. Mas fica tranquilo, se vier amanhã não vai ter problema nenhum. Porque dilúvio não haverá mais. Como foi em Noé. Verso 42 e 44 de Mateus 24. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Põe a mão no teu irmão e fala assim, fica esperto. Fala assim, ele pode vir exatamente naquele dia que você está assistindo novela da Globo. Alô? E pode ser que ele não venha no domingo, porque senão vai pegar muito crente. Alô? Que só aparece no domingo. Alô? Quem sabe ele venha numa segunda-feira. Alô? Talvez venha numa terça, venha numa quarta. Ele não disse o dia. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas por que todo mundo começa a estudar isso e começa a especular e falar 2012, 2013? Mas Jesus falou que não sabe. Por que tu... Peraí, calma. A Bíblia diz que não sabemos o dia nem a hora, mas ele não disse o ano nem os tempos. E tem mais. Ele falou para os judeus, você conhece o texto. É que eu estou congresso desse tipo, só vem gente danada. Então, fica fácil falar os textos. Pessoa que conhece a Bíblia de cor, então está fácil. Ele disse para os judeus, vocês quando olham o tempo, vocês sabem se vem chuva ou se vem estiagem, olhando o tempo. Ele disse, então olha os sinais, e vocês sabem quando eu virei. Então os sinais foram feitos para você saber que ele está próximo. Ele não vai saber o dia e o horário, mas está perto, vai acontecer. E quanto mais perto chega, mais fica atento. Por que o diabo está tão atuando no mundo hoje assim desesperadamente? Porque Satanás já sabe o dia e a hora. Porque no céu já foi anunciado. Alô? Eu ouso dizer isso, não tem nenhum texto bíblico dizendo que os demônios não sabem. Disse, ninguém, está falando dos homens, sabe o dia e a hora. Alô? E aí tem alguém que diz assim, e Jesus disse, nem o filho. Por que nem o filho naquele momento? Porque naquele momento ele estava como homem na terra. Naquele momento ele estava como homem, então nem o filho. Então se todos os homens não sabem, ele também não podia saber. Mas quando ele ressuscitou, está sentado ao lado do Pai, será que tem segredo para ele? Eu acho que ele já está com a mala pronta. Mas qual a diferença com a segunda vinda? Vamos para Mateus 24 ainda. O verso 27.
Tá tudo bem, irmãos? Dá para aguentar até sábado? Mateus 24, 27. Repete depois de mim. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A diferença é, arrebatamento é como ladrão, segunda vinda é como relâmpago. Qual a diferença? Como ladrão, ninguém sabe que hora que vem, não percebe, vem, leva embora e só fica sabendo depois. Relâmpago não, você já passou por um? O relâmpago vem, todo mundo se assusta e fica esperando. E o trovão vem depois do relâmpago. Então, se a segunda vinda é como relâmpago, todo olho verá. Mas no arrebatamento como ladrão, só a igreja. E tem mais, eu acho que vai tocar uma trombeta nesse dia. Que só os que vão ser arrebatados é que vão ouvir. Mas deixa eu mostrar um outro texto que sempre foi uma confusão. Mateus 24, verso 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É uma coisa meio esquisita, não é verdade? Mas por que ai das grávidas? O que Deus tem contra as grávidas? Tem muita mulher que lê isso aí e fala, eu não vou engravidar. Deixa eu falar algo para você, mulher. Isso aqui está falando da segunda vinda e não do arrebatamento. Porque no arrebatamento, aquela que estiver grávida, o arrebatamento é um piscar de olhos, vai arrebatar tudo. Quando chegar no céu, ela não está mais grávida. Foi ela, foi o filho, homem, mulher, se tornou um espírito. Porque o que está no ventre da mulher é um espírito. Tem corpo, mas é um espírito, assim como você é um espírito. Alô? Eu não sei se eu vou dizer isso, mas espírito não tem tamanho. Vou ter que repetir. Espírito não tem tamanho, irmão. Porque tem gente que fala assim, criança, o espírito pequenininho, adulto, o espírito grande. Não é assim não, irmão. Espírito é uma coisa só. Senão quem é muito grande tem mais enchimento e os outros têm menor enchimento. Isso significa que um feto vivo já tem espírito, senão ele não estava vivo. E se ele vai ser arrebatado, e se a mãe foi, ele vai junto. Porque aquela que é crente santifica o marido santifica, do contrário os filhos seriam imundos. Então se ela é crente, está sendo arrebatada, o filho foi purificado. Mas quando que é o ai das grávidas? Na volta. Porque em Apocalipse diz que todo olho, fala para o todo olho. Então imagina a grávida no dia que Jesus voltar com a igreja. A criança que está lá tem que ver Jesus. Como? Vai sair fora. Você entendeu? A gravidade do assunto, a mulher grávida, a criança tem que sair fora, porque tem que ver Jesus. Então Jesus aparece, a criança sai, irmão. Ai das grávidas, porque vai ser o parto terrível. Tá tudo bem, irmão? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui tem umas revelações tremendas. 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, é arrebatamento. Nós vos exortamos, primeiro, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Se você percebeu, aqui está falando do aparecimento do anticristo, sim ou não? Mas está dizendo que o anticristo só vai ser revelado na ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna? Quando for afastado o que detém. O que é afastado? Nós vamos ver depois, vou mostrar para você o significado da palavra arrebatado. A palavra arrebatado significa afastar. Então, quando a igreja comandada pelo Espírito Santo for afastada, que é o arrebatamento, ele será revelado como iníquo. Por isso que a maior corrente hoje é a da metade da semana. Então, a igreja conhece um governador, que não é o anticristo, é um governador. No metade da semana ele se revela como o iníquo. Nesta revelação, ele só pode fazer isso quando a igreja for afastada e o Espírito Santo afastado. Quantos estão aqui? Deixa eu ler mais um texto. 1 Coríntios. Capítulo 15. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Fala para o teu irmãozinho, dormir aqui é morrer. Ele está dizendo, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha a trombeta aí. Então, já deu uma ordem. Quando a trombeta tocar, quem que ressuscita primeiro? Os mortos em Cristo. Eu vou repetir, os mortos em Cristo. Os demais não vão ressuscitar. Depois eu vou mostrar, fica tranquilo. Os mortos em Cristo ressuscitam porque eles precisam ter um corpo incorruptível. Não o corpo dessa terra. Tem gente que pergunta, pastor, pode ser cremado? Fala para o teu irmãozinho assim, vai cremar o pó, irmão. Assim, o pó vai ser cremado. Que é o corpo. O corpo é o pó. Esse corpo, meu irmão, é só para a terra, alô? O corpo que você vai receber não é esse, é um corpo incorruptível. Não tem nada a ver uma coisa com o outro, morreu, acabou, alô? Então, aqueles que morreram em Cristo, que não tem mais corpo, porque já era, já acabou. Só sobrou osso e o osso já esfacelou. Mas é só o Espírito que está vivo, porque o Espírito nunca morre. Então, esses que já morreram em Cristo, que têm o Espírito vivo, receberão um corpo incorruptível e ressuscitarão e serão levados para o ar, primeiro que nós, alô? E os que estiverem vivos, num piscar de olhos,